Na aula de hoje a gente vai começar a introduzir as noções de sintaxe, né? Para isso, a gente precisa saber fazer distinção entre frase, oração e período. Eu não sei se vocês já viram isso, já viram essa distinção, tá? É muito importante a gente saber fazer essa diferenciação para poder se aprofundar mais um pouco sobre né, acerca desse tema. Então, aqui, hoje a gente vai ver a questão da frase, da oração, frase, oração e período, tá? E a gente também vai estudar um pouco mais sobre sujeito. Então, frase é todo o enunciado que tem um sentido completo. Então, se a gente pegou um enunciado e ele tem sentido completo, ele vai ser uma frase. E a gente divide as frases em duas categorias. A gente tem as frases nominais e as frases verbais. Tá? Então, a gente tem as frases nominais e as verbais. As nominais, o nome já diz, claro, né? São formadas por nomes. E as verbais, a frase verbal, ela tem que ter verbo. Então, você pegou uma frase, ela não contém verbo, ela vai ser uma frase nominal. Por exemplo, aqui a gente tem silêncio. Estudando comando, silêncio. Só que silêncio não é verbo. Né? Então, não tem como a gente conjugar a palavra silêncio. Eu silêncio, tu silêncio, não tem como. Então, silêncio, a gente vai ter aqui uma frase nominal. Por que nominal? Porque não há verbos. Já aqui, a gente tem essa frase, todos chegaram felizes. A gente tem aqui o verbo chegar. Olha, eu chego, tu chegas. Então, a gente está conseguindo conjugar a palavra. Como aqui tem um verbo, aqui é formado por um verbo, logo, essa frase aqui, ela vai ser uma frase verbal, né? Por quê? Porque contém verbo. Então, frase é todo esse enunciado que tem sentido completo e ela se divide em frases nominais e frases verbais. Frases nominais é quando não há verbo e frases verbais é quando há verbo, tá? Então, é isso. Por exemplo, a gente tem aqui a palavra, o verbo acorde. Acorde. Então, acorde é um verbo, e por ser um verbo, logo aqui vai ser uma frase verbal, pelo fato de haver verbo, tá? Aqui, olha, vem aqui, João. Olha aqui, olha o verbo. E aí, pelo fato de haver verbo, aqui também vai ser uma frase verbal. Já a gente tem aqui essa frase, cuidado. Cuidado não pode ser verbo, não tem como a gente conjugar eu cuidado, tu cuidados, não tem como. Então, por não ter verbo, vai ser o quê? Uma frase nominal. Pelo fato de não haver verbo. A mesma coisa aqui, ó. Perigo. Perigo não é verbo. E pelo fato de perigo não ser verbo, perigo também vai ser uma frase nominal. A gente está de cara numa frase nominal. A mesma coisa aqui, quanto tempo? Quanto tempo também não tem verbo. Então, a gente está de cara, de novo, com uma frase nominal, tá? Então, a gente precisa saber fazer essa distinção. Muito tranquila, né? Essa distinção. Feito isso, a gente vai estudar as orações. Já na oração, para ser uma oração, obrigatoriamente tem que ter verbo. Então, aqui, obrigatoriamente, você pegou uma frase e ela tem que haver verbo. Uma oração, ela precisa do verbo. Então, assim, oração é um enunciado estruturado em torno de um verbo, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, a gente tem essa charge aqui, ó. Você nem vai querer saber como foi o meu encontro. É a cara dele, né? Bem desanimada. O que significa que eu não quero saber como foi seu encontro, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, olha, a gente tem aqui a locução verbal. Vai querer saber, a gente tem verbo. Então, aqui é uma oração. Como foi, aqui também tem outro verbo. Que significa, quero saber, a gente tem outra locução, como foi seu encontro, a gente também tem verbo. Então, aqui, todas essas frases abaixo aqui são também, além de frases verbais, são também orações. Por quê? Porque contém verbo. Lá na frase,
eu não preciso ter obrigatoriamente um verbo. Agora, aqui na oração, eu necessito. Necessito do verbo. Então, deixa eu ver aqui, a mesma coisa aqui. Aí a gente tem aqui, né, mais exemplos de orações. E passado a isso, a gente vai dividir o período. Então, a gente testando a frase, aí agora a gente vai para o período. O período, ele se divide em simples. A gente tem essa divisão, tá? Lá no período. E composto. Quando o período vai ser simples? Quando ele tiver só um verbo. Então, ele só tem um verbo, ele vai ser simples. Agora, composto é mais de um verbo. Então, há períodos compostos que têm 4, 5, 6 verbos, tá? Agora, se for, você pegou uma frase, só tiver um verbo, vai ser período simples, tá? A gente também chama de oração absoluta. Por que a oração absoluta? Porque só tem um verbo, um exclusivo, somente, né? Então, a gente tem aqui, ó. Então, a gente tem aqui o período, olha, simples, contém apenas uma oração. As senhoras, como se chamam? A gente tem aqui o verbo chamar. Então, aqui só tem um verbo, então é período simples. Agora, a gente vai aqui no período composto. Um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha, né? A gente tem aqui o verbo perguntar e a gente tem aqui iam consultar, a locução verbal iam consultar. Então, por conta disso, olha, a gente tem 2 verbos. Aí aqui a gente está de cara, a gente dá de cara com o período composto. Por quê? Porque há 2 verbos, tá? Se houver só um período simples. Feito isso, a gente agora vai saber as noções de sujeito e predicado. A gente precisa saber fazer essa distinção, a gente precisa descobrir qual é o sujeito da frase e o predicado para a gente ir para análises mais assim, mais específicas. Por exemplo, o sujeito, o conceito de sujeito é esse, é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa, né? Parece ser um pouco subjetivo, mas a gente já vai entender. E o predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então, a gente tem, assim, a seguinte frase. Vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Você vai pegar, toda vez que você for fazer uma análise sintática, você vai pegar o verbo. O verbo é, assim, é a frase, é a palavra principal da oração. Para você, por meio do verbo, você vai descobrindo muitas outras coisas. Então, você vai pegar aqui o verbo chegar, ó. Chegaram os alunos do 8º ano. A gente tem aqui o verbo chegar. E aí, para você descobrir o sujeito, você vai fazer a seguinte pergunta: quem chegou? Quem chegou? Aí eu vou responder: os alunos do 8º ano. Então, isso aqui, a minha resposta vai ser aqui que a minha resposta é o meu sujeito. Então, aqui é o sujeito. É o sujeito dessa nossa frase, né? E tudo aquilo que não é o sujeito, o resto, digamos que seja o resto, vai ser o predicado. Então, chegaram vai ser um predicado, incluindo o verbo, tá? A mesma coisa a gente tem aqui, ó, a gente vai pegar aqui o verbo dessa frase. Rodolfo é um bom rapaz. A gente tem aqui o verbo é. Você vai fazer a pergunta, lembra? Quem é o bom rapaz? Quem, gente? Rodolfo. Rodolfo é minha resposta. Então, Rodolfo vai ser o sujeito, tá? Então, aqui vai ser o sujeito da frase. E o resto, que é isso tudo aqui, ó, o resto se chamará de predicado. Funciona sempre assim. Se você pegou o verbo perguntou, mesma coisa, bora lá. Não, nós vamos sair amanhã. A gente tem a locução verbal, vamos sair. A gente vai perguntar aqui, ó. Quem vai sair amanhã? Quem, gente? Quem vai sair amanhã? Aí a minha resposta vai ser nós. Então, nós aqui é o sujeito. E o resto, tudo isso aqui é o predicado.
A mesma coisa aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó. Tudo isso aqui é predicado e tudo que está de rosa é o sujeito. Aqui, olha, nós é o sujeito. Aqui é um bom rapaz, é o predicado. Agora, bora lá. Perto do rio parou a caravana. Aí você vai pegar aqui o verbo parou e você vai fazer a pergunta: quem parou? Quem parou perto do rio, gente? A caravana. Então, isso aqui é o sujeito. E esse restante aqui todo é o predicado. Então, isso aqui tudo é o predicado, o resto. E o sujeito está de rosa. Aprendendo isso aqui já é um grande ganho, tá? Então, vamos aqui, olha. A mesma coisa ele fala aqui, ó. Para você reconhecer o sujeito, você pergunta para o verbo. O que ou geralmente é quem? Ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó. Vou pegar o verbo. O que passa depressa? O tempo. Então, o tempo é o sujeito. O que foi bem sucedida? O que foi bem sucedida? Aí a cirurgia. A cirurgia vai ser o meu sujeito. Aí aqui o tempo vai ser o sujeito, tá? Então, para a gente poder fazer essa distinção, a gente precisa fazer essa pergunta. Acha o verbo